mapeei 5 articuladores nacionais principais do abolicionismo, né? Mas embora o holofote tenha ido parar no Nabuco, o mais importante articulador do movimento não foi ele, foi o André Rebouças, que circulava por instituições políticas, pelo teatro e nas franjas da mobilização. Foi ele que operou a miudeza, o dia a dia da campanha, por mais tempo do que qualquer outro ativista, de 1868 a 1888. Boa tarde a todos, é um enorme prazer que a gente anuncie o seminário da nossa querida colega Ângela Alonso, que é pesquisadora do SEBRAP, professora do Departamento de Sociologia da USP. A Ângela vai nos apresentar os resultados da sua livre docência, intitulada Flores, Votos e Balas, o movimento pela abolição da escravidão no Brasil. Eu quero aproveitar aqui e registrar e agradecer a parceria com a Univesp, com a TV Univesp, que tem apoiado os eventos e divulgado no seu site as palestras que são realizadas no âmbito do evento. Ângela, muito obrigada por ter aceito o convite. A palavra é sua. Obrigada. Bom, quando eu combinei de vir aqui, eu achei que nessa altura do campeonato ia ter o livro pronto e trazê-lo aqui para mostrar, mas o livro só vai sair no ano que vem. Então, o que eu optei por fazer aqui é uma coisa um pouco desencarnada, que é contar um pouco a estrutura do livro, em vez de contar as historinhas que são mais divertidas, não é, na verdade. Mas eu queria começar com 88 do século passado, 1988, quando houve uma troca de ícone, de data comemorativa da liberdade africana no Brasil. Foi quando se passou da Isabel para o Zumbi, do 13 de maio para o 20 de novembro, da libertação pela princesa para a libertação pelo líder da rebelião escrava. Então, nesse processo aí, houve uma troca de símbolos, mas no caminho eu acho que se perdeu uma parte importante desse processo, que é o movimento social pela abolição da escravidão. Então, o meu objetivo aqui é retomar esse fenômeno como objeto de estudos e tentar convencer vocês de que ele foi relevante. Bom, primeiro vou fazer uma pequena volta aqui, para falar um pouco sobre quem explicou a abolição. A primeira explicação foi dos próprios abolicionistas, e o Nabuco foi o mais influente nessa linha. Ele definiu, na minha formação, lideranças, fatos e as datas capitais do abolicionismo que orientaram uma grande leva de estudos posteriores. O Nabuco aponta 1879 como início do movimento, que é exatamente o ano de estreia dele, Nabuco, no parlamento. Ele definiu esse recorte no começo da República, quando ele era um monarquista militante, e essa posição política o levou a dar proeminência na abolição aos líderes da política institucional monárquica, naturalmente. Então, ele mesmo, o João Alfredo, que era o chefe de gabinete que assinou a Lei Áurea, a princesa regente e, sobretudo, o imperador. Então, nessa narrativa dele, a abolição aparece impossível sem um gesto sacrificial da coroa. Sacrificial porque ela teria perdido, o Dom Pedro teria perdido o trono porque fez a abolição. Eu acho que essa narrativa tem 2 problemas. Primeiro é que ela marca o início da mobilização no momento em que o Nabuco começa a se mobilizar. E depois porque ela dá um peso muito grande aos monarquistas na explicação da abolição e diminui aí a relevância não só dos republicanos, mas da própria mobilização social que precedeu a abolição. Então, apesar desses problemas aí, essa narrativa do Nabuco ficou uma narrativa importante, virou guia para um monte de estudos posteriores. E só a partir dos anos 60, mais ou menos, é que começaram a surgir outros estudos, que eu vou simplificar muito aqui em 3 famílias de explicações. Uma marxista que reagiu justamente àquela proeminência dos atores que o Nabuco tinha dado e passou a ressaltar as estruturas socioeconômicas na explicação da abolição. O trabalho clássico aí é o da Emília Viotti, que trabalha muito a ideia da expansão do capitalismo exigindo um mercado de trabalho livre, uma perspectiva na qual o processo político da abolição em si tem pouca relevância.
Uma outra linha veio mais tarde, inspirada no Thompson, muito popular aqui na Unicamp, que virou o foco para os agentes. Daí é uma linha que buscou muitos vencidos da história, a resistência dos escravos no cotidiano, no judiciário, em rebeliões, e aí deslocou o foco para a cultura. Aí outra vez o processo político fica de fora da conversa. Uma terceira linhagem recuperou a ênfase do Nabucco nas instituições políticas. Isso aparece no que é, até hoje, o melhor e mais completo estudo sobre a abolição, que é o do Robert Conrad, que é um livro de 72. O Conrad registrou mobilizações no espaço público e acompanhou o processo político nas instituições também. Mas o foco dele eram os conflitos entre regiões. Então ele argumenta que o abolicionismo é um fenômeno mais do norte, onde tinha poucos escravos, uma economia decadente, contra o sul que resistiria. Também o Zé Murilo de Carvalho e depois o Jeffrey Nidell registraram mobilização fora das instituições políticas, mas eles tratam a abolição mais como um fenômeno intrainstitucional. Eles privilegiam mais a dinâmica parlamentar e as iniciativas da coroa na explicação do fenômeno. Então, essas famílias explicativas separaram o fenômeno em casinhas, assim, meio que independentes, os fatores estruturais, o ativismo dos escravos e as instituições políticas. Embora todos eles reconheçam a relevância da campanha pela abolição da escravidão, ela não virou um objeto de estudos de ninguém. A partir dos anos 90, esse quadro começou a mudar com estudos que começaram a registrar as manifestações abolicionistas no espaço público, mas aí são estudos que se dedicaram a dinâmicas locais. Então há estudos sobre São Paulo, Recife, Porto Alegre, Salvador, mas aí o que se perdeu foi a conexão entre essa mobilização local e o processo político nacional. Então, esse andamento aí das análises, eu acho, obscureceu a relevância do movimento abolicionista na explicação do processo político da abolição. O meu objetivo aqui, então, é reestabelecer essa relevância, e eu vou fazer isso a partir de uma análise integrada das instituições e do espaço público. Eu parto aqui da ideia de que o movimento social é uma rede de interações que se constrói no curso de um conflito e que alinhava uma pluralidade de indivíduos, grupos e eventos. Sendo uma rede, ele está em contínuo rearranjo, não tem fronteiras fixas, então os membros entram e saem, ele é necessariamente heterogêneo, o que obriga uma negociação permanente de objetivos e mesmo de lideranças. E a sua unidade só existe, de fato, diante de adversários. Isto é, em vez de ressaltar, como uma parte da literatura fez, as clivagens entre os abolicionistas, eu ressalto a polaridade entre abolicionistas e escravistas. Eu me valho aqui também da ideia de que um movimento social é uma maneira extraparlamentar de fazer política, isso é uma campanha de pressão sobre autoridades que acontece por meio de manifestações públicas. Essa campanha faz uso mais ou menos do mesmo repertório, isso é, de formas semelhantes de expressão e de ação, e ela envolve um grande número de pessoas que permanecem mobilizadas diante de adversidades, sobretudo diante de repressão. Orientada por essa concepção, eu levantei, a partir de jornais, que eu vou mostrar no final, 1.347 eventos de mobilização abolicionista, que incluem uma grande variedade de estratégias de mobilização, sobretudo a criação de associações exclusivas pela abolição e propaganda nas maiores cidades do país. Essa campanha angariou um grande número de adeptos e se alastrou por 239 cidades, entre 68 e 88, e por todas as províncias do Império, que eram 20, nesse período. Essa mobilização teve, então, feições nacionais, o que me permite, acho, caracterizar o abolicionismo como um movimento social grande e nacional. Agora, para explicar esse movimento, eu vou considerar aqui duas dinâmicas. Uma é o modo pelo qual esse movimento se relacionou com o repertório de experiências políticas que ele encontrou disponível
no seu início. E outra é a dinâmica política que ajunta três atores: o próprio movimento, o Estado e o contramovimento. Então vamos primeiro à experiência estrangeira. O meu está aqui, eu ia roubar o seu. Ângela, só por que você votou 68? Eu vou explicar já. Já se atentou muito para o caráter mundial da escravidão, mas pouco se fala da interlocução do movimento abolicionista com movimentos similares no exterior. E, no entanto, as abolições no Ocidente compuseram um ciclo, começando pela Inglaterra no século XVIII, se estendendo pela segunda metade do século XIX. O caso brasileiro, então, é parte dessa longa sequência de abolições. E por meio de viagens, de livros, jornais, os brasileiros sabiam dessa experiência estrangeira e acompanhavam os processos que ainda estavam em carne viva naquele momento, nos anos 60, nas colônias espanholas de Cuba e Porto Rico e nos Estados Unidos, né, que acabou a abolição com guerra civil na metade da década. A questão entrou na agenda no Brasil, então, na segunda metade dos anos 60, por conta desse cenário internacional que estava deixando o Brasil como lanterninha escravista do mundo civilizado. Essa escala global das abolições aí abriu a possibilidade de circulação de experiências entre abolicionistas de diferentes países. Então, vários estudos mostram já a existência de coalizões entre ativistas de diferentes países e a circulação de experiências políticas no século XIX. O Benedict Anderson tem esse livro maravilhoso, Under Three Flags, no qual ele mostra a rede ligando anarquistas de América, Europa e Ásia no XIX, que trocavam ideias e experiências por meio de livros e viagens, né, o que o leva a falar de uma era da globalização precoce. Outros autores documentaram trocas entre abolicionistas de Europa e Estados Unidos, e o Zé Murilo de Carvalho, Leslie Bethel aqui e o Rocha Penalves mapearam a relação entre abolicionistas brasileiros e britânicos. Então, havia aí uma circulação de ideias, de ativistas e de estratégias em escala internacional no XIX e se deveu, em larga medida, às novas tecnologias. O telégrafo era o equivalente no XIX da internet agora, não é? O que essa tecnologia possibilitava? A Margaret Keck e a Catherine Seeking argumentam que ela permitiu a formação de solidariedades transnacionais. Isto é, redes de ativismo cosmopolita, assim, né, como elas chamam, que seriam capazes de produzir um efeito bumerangue. Isto é, defensores de certas ideias de reforma, encontrando um Estado nacional refratário, buscariam aliados fora do Estado nacional para pressionar seu Estado de origem, né? E esses aliados externos, por sua vez, pressionariam o Estado a fazer as reformas demandadas. Quando os abolicionistas aqui no Brasil começaram a mobilização, eles puderam então se valer da experiência internacional nesses dois sentidos que eu estou apontando, né? Primeiro, nessa linha do efeito bumerangue, estabelecendo alianças com a rede abolicionista transnacional para pressionar o governo brasileiro. Quem fez isso primeiro foi o Abílio Borges, em 68, Marcos. E depois, né, com viagens ao exterior, uma estratégia que depois o Joaquim Nabuco seguiu nos anos 80. O acesso a essa rede internacional permitiu construir respaldo moral internacional para o movimento brasileiro. A experiência internacional funcionou também num segundo sentido, como um repertório anti-escravista. Repertório de confronto é um conceito que descreve o conjunto de performances políticas, retóricas e estratégias criadas em conflitos que, se bem-sucedidas, se tornam modelares para a ação de futuros novos agentes. Então, essas experiências dos abolicionismos predecessores funcionaram como um repertório para os brasileiros, isso é, forneceram modelos de organização, de estratégia, de retórica para a construção do ativismo local. Mas essa transferência de repertório foi constrangida por uma tradição política distinta. O Tilly diz que os agentes lidam com o repertório como os músicos de jazz, né? Isso é, eles encontram um conjunto dado de partituras,
mas eles triam, interpretam, modificam, improvisam, de modo que uma performance nunca é igual à outra. A transferência, então, depende de uma interação entre o que se transfere e o novo contexto. Então, são as experiências sociais específicas que impõem escolhas e adaptação. Então, estou supondo aqui que a tradição política brasileira, isso é, o conjunto de instituições, valores e práticas de legitimação do status quo naquele momento, circunscreveu as escolhas dos abolicionistas nesse repertório disponível. Isso dá para a gente ver em duas dimensões. Uma nas estratégias de ação e outra na retórica. Nas estratégias, enquanto o abolicionismo norte-americano usou as igrejas Quakers para os seus eventos, aqui o abolicionismo encontrou uma igreja que era parte do Estado, né, e como tal legitimadora da escravidão. Então, sem poder contar com essa base organizacional, os abolicionistas recorreram ao recinto laico dos teatros, de modo que a propaganda brasileira cresceu secular e enraizada no meio teatral, do qual ela incorporou recursos e linguagem. Ao recorrer às artes, o movimento literalmente dramatizou a escravidão e produziu o que eu estou chamando de uma teatralização da política. Então, não foi uma simples cópia do modelo estrangeiro, mas uma adaptação. A mesma coisa dá para ver no plano da retórica, na retórica de deslegitimação do escravismo. Os brasileiros se valeram de enquadramentos interpretativos, de esquemas de percepção e simplificação da realidade que eles encontraram de movimentos anteriores outra vez. Com base neles, eles produziram 3 retóricas mobilizadoras: a do progresso, a do direito e a da compaixão. Embora as 3 sejam inspiradas no repertório estrangeiro, elas ganharam uma cor local. A retórica do direito aqui se associou ao tropos da abolição como uma nova independência. A da compaixão, que tinha origem religiosa, aqui ganhou um matiz laico do romantismo. E a do progresso ganhou um tom cientificista que não existia nos abolicionismos precedentes. Então, essas 3 retóricas redefiniram a escravidão, que antes era socialmente naturalizada, como injustiça social, indignidade moral e atraso econômico. Na retórica, essa ênfase no secular e no científico deu para o movimento daqui um caráter mais moderno do que o movimento anglo-americano, que tinha raiz religiosa. A mesma coisa se passou no teatro, no uso do teatro em vez da igreja. De modo que eu acho que essa apropriação da experiência estrangeira produziu uma reinvenção, e acabou gerando um estilo peculiar de ativismo. O repertório estrangeiro balizou também os escravistas e o Estado. Os escravistas se valeram de modelos estrangeiros de justificação da ordem, na linha do que o Richman chamou de retórica da reação. Eles sublinharam os efeitos perversos da abolição, a sua inutilidade, que não ia adiantar nada, e a ameaça que ela representaria para a ordem social. E o Estado, os diferentes gabinetes foram se orientando ao longo desse período, de 68 a 88, sobretudo pela legislação espanhola. É o caso da Lei do Ventre Livre em 71, que praticamente repete a Lei Moré para Cuba, e a Lei Saraiva-Cotegipe, chamada dos Sexagenários, de 85, que também repete a lei espanhola. E em 86, aqui se fez a Lei do Escravo Fugitivo, que é também parecida com a medida norte-americana de repressão aos abolicionistas. Então, o que eu estou querendo apontar com tudo isso? Que a perspectiva comparada funcionou como um farol para o movimento, para o Estado e para o contramovimento ao longo de todo o processo. Bom, eu falei que eu ia falar de 2 dinâmicas aqui na explicação do movimento, então uma é essa, a relação entre o movimento e o repertório estrangeiro. A outra é o jogo político entre movimento, Estado e contramovimento. Um movimento é sempre parte de um conflito. Isso significa que ele não é inteligível se a gente olha só para ele.
Isso porque a política funciona como um jogo e os posicionamentos do movimento não dependem apenas dele, de disposições de princípio que ele possa ter, né? Mas das relações que ele trava com os demais jogadores. Isso é, com o Estado, ao qual ele dirige as suas demandas e as suas críticas, e na sua relação com grupos cujas crenças e prerrogativas o movimento ameaça e que resistem se organizando também politicamente. Então, na análise do abolicionismo, eu estou considerando essa natureza relacional da política, né, e pensando o movimento como parte de uma tríade que se completa com o Estado e o contramovimento. O contramovimento e o movimento disputam entre si a legitimação pela opinião pública e a capacidade de implementação do Estado. Então, eles jogam o seu jogo em duas arenas, nas instituições e no espaço público. Então, foi desse ângulo aí que eu considerei as estratégias do movimento. As suas linhas de ação tiveram sempre esse caráter relacional, isso é, elas foram sendo definidas conforme o embate com o Estado e com os escravistas. Então, as diferenças de estratégia dos abolicionistas ao longo do processo político se explica por essa variação nas correlações de força entre os três elementos ao longo do tempo. E essas estratégias foram também situacionais, né? Isto é, conforme a balança de poder em cada conjuntura política, isto é, conforme a disposição que o Estado apresentava de cooptar, tolerar ou reprimir os abolicionistas, a disponibilidade ou não de aliados e a força dos próprios escravistas, os antagonistas principais. Então, embora cada pequeno grupo de abolicionistas pudesse ter uma estratégia preferida, como conjunto, eles escolheram estratégias nesse jogo de ação e reação com os outros dois atores, que foram demarcando as estratégias viáveis em cada momento. De modo que eu não acho que eles foram mudando de tática ao longo do caminho por incoerência, mas por necessidade. Essa dinâmica entre os três elementos definiu 5 fases no processo político da abolição. Primeiro, a gênese da mobilização aconteceu no espaço público entre 68 e 71. Segundo essa perspectiva aqui com a qual eu estou trabalhando, os movimentos surgem em situações em que há crises na coalizão que dirige o Estado, o que pode gerar elites dissidentes que seriam potenciais aliados para o movimento. Essa cisão também reduz a capacidade do Estado de reprimir os manifestantes. Então, a emergência do movimento pela abolição aqui se apresenta muito antes do que diz o Nabucco, não em 79, mas ali na virada dos anos 60 para os 70, quando 3 processos abrem oportunidades para a emergência do protesto abolicionista. Primeiro, mudanças no ambiente internacional, isso que eu já falei um pouco no começo, o fim da Guerra Civil Norte-Americana e o andamento da abolição nas colônias espanholas, que põe a abolição a fórceps na agenda política nacional. Então, a elite imperial que vinha empurrando a questão com a barriga desde os anos 50, se viu coagida a discutir medidas limitadoras do escravismo para fazer face a esse cenário internacional. O assunto acabou produzindo um racha no interior da elite, entre uma ala modernizadora, a do Visconde Rio Branco, e uma outra resistente a qualquer medida. O segundo processo foi de crise política doméstica, em parte decorrente dessa dificuldade de lidar com a escravidão, e que em 68 levou parte do Partido Liberal a protestar contra o governo conservador no espaço público. Eles começaram a fazer política fora das instituições políticas, com conferências e jornais, o que funcionou como uma espécie de efeito demonstração do uso do sistema público para vocalizar temas que o sistema político barrava. O terceiro processo estruturante dessa conjuntura foi uma reforma modernizadora levada a cabo pelo governo do Partido Conservador, que, em resposta à crise, aprovou, entre outras medidas, a Lei do Ventre Livre em 71. O preço foi rachar de vez o Partido Conservador que estava no poder. Então, aí, entre 68 e 71, esses 3 processos configuram condições para o surgimento de um primeiro ciclo de mobilização anti-escravista no espaço público,
carreado em larga medida por membros dissidentes da elite política e seus apadrinhados. Eles então criaram associações anti-escravistas de elite e começaram ações institucionais, né, lobby, ações judiciais e também manifestações no espaço público. Nesse mesmo momento se iniciou uma reação política escravista também no espaço público e nas instituições. A postura do Estado nesse primeiro ciclo de mobilização foi de tolerância, né? Não fez nada e deixou correr. E nos 7 anos seguintes, aí de 71 a 78, os gabinetes conservadores fecharam a agenda política para a abolição, mas deixaram os abolicionistas no espaço público, com baixa atividade, né? Mas vivos o suficiente para transmitir as suas estratégias, a organização de conferências, associações e jornais, dessa primeira geração de ativistas para a próxima. A nacionalização mesmo da campanha aconteceu mais tarde, a partir de 78. Foi quando o problema voltou à agenda institucional por dupla razão. 78 era o início de verdade da vigência da Lei do Ventre Livre. E o Partido Conservador deixou finalmente o governo. O Partido Liberal, que chegou ao poder depois de uma década, tinha ficado fazendo uso do espaço público para demandar reformas. Então, a troca de governo foi interpretada pelos abolicionistas como uma oportunidade para intensificar o protesto contra a escravidão, porque os gabinetes liberais, em princípio, seriam mais reformistas. Sob os gabinetes liberais daí por diante, mais tolerantes, os ativistas estabeleceram alianças internacionais e foram diversificando táticas de propaganda. Então, criação de associações, manifestações do espaço público continuaram, mas eles começaram a campanha de libertação de territórios, que era a libertação voluntária de áreas, mediante a compra ou a cessão de alforrias pelos próprios proprietários. Esse estilo de mobilização adensou a legitimação pública da abolição nas grandes cidades e permitiu um crescimento e diversificação social e ainda a expansão geográfica do ativismo, o que acabou por finalmente nacionalizar a campanha. Esse foi o ciclo que eu estou chamando de flores, né? Porque é um momento de campanha pacífica, quando a estratégia preferencial eram manifestações públicas em teatros e nas ruas. Essa estratégia levou, em março de 84, a uma proeza. O movimento declarou uma província inteira, a do Ceará, livre da escravidão. Esse ato pressionou o sistema político a agir. A resposta do sistema político, em 84 ainda, foi levar à chefia do governo um chefe liberal emancipacionista, o Manuel de Souza Dantas, que se comprometeu com uma reforma abolicionista. O que ocorreu então foi uma institucionalização do movimento que passou a operar dentro das instituições, colaborando na redação do projeto de governo e lançando candidatos em apoio ao gabinete. A Aliança Movimento-Governo sustentou um projeto de emancipação gradual que foi apresentado ao parlamento e no fim de 84 o movimento e o governo foram juntos às urnas, buscando um referendo para a reforma. Foi o tempo dos votos. Foi aí então que um terceiro elemento da equação apareceu com força: o contramovimento. O abolicionismo suscitou uma reação política organizada na forma de um contramovimento em favor da manutenção da escravidão no Brasil, um escravismo. O contramovimento foi se avolumando junto com a mobilização abolicionista, mas reagiu com mais força em 84 nas instituições, no espaço público e nas urnas, vencendo as eleições. Essa reação solapou o projeto de emancipação gradual, a Aliança Movimento e Governo, o próprio gabinete Dantas caiu, né? E aí a contraofensiva escravista inverteu o jogo. Em agosto de 85, saiu do poder a aliança Partido Liberal Movimento e entrou a coalizão Partido Conservador contra Movimento, dirigida por esse arqui-escravista, o Barão de Cotegipe.
Daí, até fevereiro de 88, o governo adotou linha dura com política repressiva e medidas coibitivas extralegais contra o movimento. O ambiente político público, passou então a ser de ameaça aos abolicionistas, com prisões e perseguições. Começou aí, então, em 85, um ciclo de confronto. O movimento, que foi enxotado do espaço público, passou à desobediência civil e a ações diretas, orquestrando fugas orientadas de escravos. Essa estratégia tornou impraticável a continuidade da escravidão sem recurso à força. Foi um tempo de balas, porque os donos de escravos reagiram com milícias privadas. Então foi aí, ante a ameaça de guerra civil, que setores da elite e instituições até então fora da briga vieram em favor da abolição imediata, tentando conter o conflito. Então essa última fase do processo, aconteceu aí entre fins de 87 e 88 e foi decisiva nela o alinhamento do Exército, que em outubro de 87 inviabilizou a repressão estatal ao movimento ao declarar que não prenderia mais escravos fugidos. Daí em diante foi uma cascata. A Igreja, depois o Partido Liberal declararam apoio à abolição e, por fim, em fevereiro de 88, a Coroa e uma ala do Partido Conservador se declararam pela abolição. Então, esse reposicionamento desarmou o conflito entre abolicionistas e escravistas e gerou uma solução de compromisso mediada pelo Estado. Os abolicionistas pagaram um preço. Eles aprovaram a demanda central, a abolição sem indenização, mas desacompanhada de qualquer outra reforma. E devia ter, tem uma foto. Como é que eu estou de tempo? Posso falar? Posso. Tem mais uns 10? Como foi possível, então, agora vamos pensar um pouco, uma mobilização dessa magnitude ao longo de 2 décadas, por um tempo tão longo? Como é que isso funcionou? Eu acho que a expansão geográfica e essa continuidade longitudinal do movimento se viabilizaram graças a 3 dimensões da arquitetura interna do movimento: as redes de ativismo, os articuladores políticos e estratégias modulares. Para a mobilização se consolidar, os ativistas precisam criar ou se apropriar de espaços e redes sociais que deem bases organizacionais para o ativismo. Então, sem contar com as igrejas, como lá no caso anglo-americano, os ativistas daqui criaram associações, usaram a imprensa e o teatro para atrair adeptos e difundir as suas pautas. Mas as relações interpessoais foram cruciais para manter essa rede funcionando. Então, são redes pessoais, de parentesco, amizade, etc., redes profissionais e redes políticas, umas sincrônicas no mesmo período e outras longitudinais, intergeracionais, que permitiram o ativismo seguir funcionando mais ou menos no mesmo padrão. Essas redes se teceram em torno de uma bandeira guarda-chuva, que era a abolição, porque os abolicionistas divergiam sobre todo o resto. Havia várias diferenças entre eles também do ponto de vista de perfil social, e essa variedade trouxe, claro, problemas, mas também propiciou uma divisão do trabalho com a criação de nichos específicos de atuação, nos quais vingaram o que eu estou chamando de estilos de ativismo peculiares. Foi crucial para a nacionalização do movimento o fato de que esses estilos de ativismo se basearam em estratégias modulares. Modular é o que o Terrell chama performances políticas que se estilizam e que passam a funcionar como uma espécie de receita, um roteiro vago que viabiliza a transposição de uma estratégia para novos contextos, atores, agentes, como é o caso das passeatas, por exemplo. Então, no abolicionismo, o associativismo, as conferências, as libertações de território e as fugas orientadas foram modulares. Isto é, era mais ou menos o mesmo modelinho,
mas cada facção pôde adaptar a sua realidade local e regional. Essa combinação entre padronização e maleabilidade garantiu a difusão rápida do padrão de ativismo, né? Era uma verdadeira fórmula de ativismo, um ativismo portátil, que possibilitou a coordenação entre diferentes facções e tornou a campanha de fato nacional. E, por fim, a apropriação do repertório internacional e a circulação de estratégias modulares dependeram de um terceiro elemento, que são os brokers, isto é, os articuladores políticos entre diferentes arenas de mobilização. Esse tipo particular de ativista se vincula a mais de uma facção ou arena de mobilização e, ao transitar entre elas, cria as conexões que permitem a circulação de retóricas e estratégias. Eu mapeei 5 articuladores nacionais principais do abolicionismo, né? Mas, embora o holofote tenha ido parar no Nabuco, o mais importante articulador do movimento não foi ele, foi o André Rebouças, que circulava por instituições políticas, pelo teatro e nas franjas da mobilização. Foi ele que operou a miudeza, o dia a dia da campanha, por mais tempo do que qualquer outro ativista, de 1868 a 1888. Para produzir essa coesão interna mínima, que permitiu que a rede abolicionista pudesse se apresentar como um ator político coletivo, um movimento, e não se desmanchar, né, em vários pedaços. Bom, então agora eu vou acabar. Não dá para contar aqui para vocês a história do movimento inteiro, porque cada uma dessas coisas tem várias historinhas, né? No livro está cheio dessas descrições, mas eu preferi contar aqui para vocês hoje um pouco essa estrutura analítica do meu trabalho, né? Porque o meu objetivo era salientar um pouco essa visão de conjunto e dar para vocês essa ideia da massiva, contínua pressão do movimento abolicionista sobre as instituições políticas e apontar a complexidade do processo político que levou à abolição no Brasil. Então, para isso, eu enfatizei essas duas dinâmicas, a apropriação do repertório estrangeiro e o jogo movimento contra movimento e Estado. Eu espero que esse trabalho ajude a repensar 3 ideias gerais sobre o 19 que são mitológicas, né? 3 mitos. Um é o do deslocamento entre ideias estrangeiras e realidade nacional no 19. Como vocês viram aqui, os abolicionistas estavam conectados a movimentos estrangeiros, se inspiraram neles e reinventaram ideias e estratégias ao adaptá-las às condições brasileiras. Eles foram, inclusive, não foram caudatários nem copiadores, eles foram até mais modernos do que os estrangeiros ao fazerem uma campanha secular. Outro mito é o da apatia política da sociedade brasileira no 19. A ideia de que o Estado operaria sobre uma sociedade inerte. O que eu encontrei está muito longe disso, ao contrário, tanto abolicionistas quanto escravistas estavam mobilizadíssimos, seja juntos, seja contra o Estado. E o terceiro mito é aquele lá por onde eu comecei, que é da abolição como obra da coroa. A reconstrução da mobilização mostra que essa narrativa é, no mínimo, complicada, porque a abolição resultou de um conflito político de grandes proporções, que passou perto da Guerra Civil, e no qual a coroa foi antes ensanduichada entre forças em conflitos, né, do que condutora do processo. Bom, eu fiz esse estudo aqui porque eu acho que entender o processo político da abolição importa para entender a natureza do desfecho, né, que esse processo de fim da escravidão teve no Brasil, mas porque eu acho que ainda essa maneira pela qual ele foi feito segue reverberando nas formas contemporâneas da desigualdade. Obrigada.